Olá, ouvintes de Santa Catarina, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JoCast SC, o podcast oficial das Filhas de Jó de Santa Catarina. Eu sou a Ana Clara. E eu sou a Manô. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre ser filha de Jó, qual foi a importância e o engajamento jovem nessas posições de liderança e o que ajuda tanto a transformar como na vida pessoal, né? E também na vida profissional de cada uma, além de poder modificar na própria ordem, né? Bom, e para falar sobre isso aqui, sobre esse papel de liderança, a gente está aqui com a Carol, a primeira filha de Jó a se tornar guardiã jurisdicional em Santa Catarina, e basicamente ela representa um marco na história da nossa organização no nosso estado, né? Então, Carol, como tu tá hoje? Seja muito bem-vinda. Oi, meninas. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço aí o convite e a oportunidade de conversar um pouquinho, de contar um pouquinho da minha história. Eu estou ótima e estou muito feliz de estar aqui com vocês mesmo. Muito obrigada pelo convite. Também estamos muito felizes em te receber e estar aqui gravando esse episódio mais que especial hoje. Então, Carol, pra gente começar, eu acho que a gente pode voltar pro início, né? Tu pode contar um pouco pra gente como é que foi essa trajetória de filha de Jó e também como é que começou esse teu envolvimento já como membro de maioridade, querendo ser participativa? Bom, meninas, primeiro eu queria agradecer as palavras, também um marco. Eu acho que não é bem assim, sabe? Eu acho que os trabalhos que a gente desenvolve, eles vêm do coração, né? A gente se sente tocado. E eu acho também que a história de cada uma de nós, ela acontece exatamente da maneira como ela deveria acontecer, né? Às vezes alguns percalços ou algumas coisas acontecem justamente para que a gente esteja no lugar certo e na hora certa e para que a vida aconteça da maneira como ela acontece. Eu me tornei filha de Jó aos 12 para 13 anos, no Betel 01 de Criciúma, minha casa, que eu não posso nunca deixar de agradecer e de citar, porque é graças a ele que eu vivo as Filhas de Jó Internacional. É lógico que graças aos meus pais, que eu também nunca vou deixar de citar, porque é graças a eles que eu tenho essa oportunidade de me dedicar. Mas a minha dedicação, ela vem do coração mesmo, não tem outra razão, assim, é amor, retribuição mesmo, né? Entender que a diferença que ser filha de Jó fez na minha vida e o quanto eu sou grata à instituição por isso e o quanto eu acho importante que a gente consiga fazer com que mais meninas, mais e mais e mais meninas tenham essa mesma oportunidade. Eu iniciei, então, no Betel 01 de Criciúma quando eu tinha 12 anos, 12 para 13, no dia 10 de junho de 2000. Antes a gente estava aqui conversando um pouco sobre idade, sobre as coisas. Não precisa fazer muitas contas, mas eu iniciei em 2000. E a minha trajetória como filha ativa foi uma trajetória normal, assim, de acertos e erros, enfim. Mas quando eu estava prestes a me tornar membro de maioridade, foi quando surgiu, não é que surgiu a oportunidade, eu acho que o universo ele conspira para que as coisas aconteçam, né? E aí, na época, eu estava na faculdade, tinha começado a faculdade no final da minha vida ativa, eu até estava um pouco afastada do Betel, mas... sem dúvidas, a participação dos meus pais foi muito importante, porque eles sempre foram ativos no Betel, foram primeiro a minha mãe, depois o meu pai, por incrível que pareça, primeiro ela, depois ele. E aí, na ocasião, quando eu ia me tornar membro de maioridade, um pouquinho depois, a gente estava com dificuldade de adultos, como é uma coisa super comum, né, em vários Betéis. A gente estava com dificuldade de adultos e o meu nome, eu já vinha me dedicando um pouquinho mais também, depois de ter feito 20 anos. Se eu não me engano, eu também não tenho uma memória muito... Mas eu trabalhava com filantropia, eu acho, no conselho, e aí, uma informação legal de ser compartilhada. Eu não fui nada antes de ser guardiã. Eu não fui guardiã secretária, nem guardiã tesoureira, nem... Eu caí de paraquedas sendo guardiã do Betel. Eu tinha 22 anos, mais ou menos, então
se trata de uma transição super complicada, que eu acho legal a gente falar, compartilhar com as meninas. Eu acho a transição de ser filha para ser membro de maioridade é difícil. Tu precisa sair daquela posição de ser assistida para assistir. Então, eu acho que é difícil e é super importante o papel dos conselhos, dos adultos que já estão nos conselhos, abraçando essas filhas nesse sentido. Dali, eu me tornei guardiã. Eu fui guardiã do Betel 01 por 3 anos, o que também é uma coisa super, apesar de permitida pela lei, super arriscada, eu acho, super cansativa, eu diria. Mas, para mim, sempre foi com muito amor. Eu sempre fui muito dedicada. Eu acho que eu faço mesmo com esse intuito de querer retribuir, de querer compartilhar o pouco de conhecimento que a gente adquire aí durante os anos, tentando ajudar e tentando tornar a nossa organização um lugar melhor para as meninas, que elas se sintam sempre amparadas, assistidas, e que a gente possa proporcionar aí sempre as melhorias e as coisas boas que o Betel traz na vida de cada uma. Então tá, agora a gente vai te perguntar um pouquinho sobre a tua trajetória no cargo de guardiã jurisdicional, né? Quais foram os principais desafios, quais foram os seus aprendizados e qual a diferença que tu acha que ser filha de Jó, ter sido filha de Jó, te trouxe para esse cargo, né? Bom, meninas, mais uma vez, quando eu deixei então de ser guardiã do Betel 01, o jurisdicional, o jurisdicional existe em Santa Catarina desde 2001, o Conselho Guardião, né? Uhum. E então ele já existia e havia um rodízio entre as regiões para indicar as pessoas que iam ocupar o cargo. Na época, o Betel 01 ele ia sediar o COCAB em 2014, que foi uma época muito feliz. E aí, na ocasião, o meu pai, um tempinho antes, ele olhou para mim e disse: e aí, o que tu acha? E se a gente for? E se formos eu e tu, o que tu achas? Eu falei: cara, não sei se eu tenho essa capacidade, não sei se eu... Mas o Conselho Guardião Jurisdicional é um meio de promoção da ordem, né? Não tem exatamente responsabilidades, tem, lógico que tem muitas responsabilidades, mas é que comparado com agora o nosso grande conselho, nem se compara. Então, na época, a gente achou que poderia ser, e aí foi quando, em 2015, em setembro de 2015, aí a gente entrou como guardiões jurisdicionais. E aí foi massa demais. Se eu já amava, e eu já amava muito, meu Deus, assim, eu acho que as pessoas que eu conheci, o conhecimento que a gente adquiriu, o amor, tu compartilhar com as pessoas, com aquelas pessoas, um amor, porque aí tu acaba conhecendo pessoas que são muito parecidas contigo. Eu acho que vocês do Grande Betel têm essa oportunidade, porque o Grande Betel acaba selecionando, né, as meninas que têm um pouco mais de entusiasmo pela ordem. E aí, cara, ali foi muito massa. E eu acho que, como filha, a gente tem uma visão diferente dos adultos, né? Se tem uma coisa que eu acho que precisa ser valorizada, são essas pessoas que dedicam o seu tempo, né, o seu conhecimento, a sua vida ao Betel para colaborar em prol da instituição e pelas filhas. Mas acho que ser filha ali te traz uma visão mesmo. Eu acho que traz uma visão. Assim como eu acho que vocês conseguem perceber na vida de vocês no Grande Betel, aí, trazendo a visão de vocês enquanto filha ativa nos seus betéis de origem, eu trouxe a minha cara, meu jeito, assim. Mas não acho que eu seja uma pessoa diferente, assim, né? Eu acho, às vezes, assim, as pessoas valorizam demais, mas a vida se encaminhou dessa forma para mim. E aí... E eu fui e sou muito feliz fazendo isso.
Eu acho que eu sou extremamente grata por essa oportunidade, assim. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente traz uma bagagem, eu acho que a gente traz uma visão que os adultos não têm, especialmente de sentimento, eu acho, né, de sentir, de saber como é ser filha, qual é aquela sensação, sei lá, no dia da iniciação, no dia da eleição, qual é a necessidade, o que a gente pode fazer. Mas é legal compartilhar com vocês, até tinha falado aqui antes para as meninas, que hoje, não precisa novamente fazer contas, mas eu fui mais conselho do que filha, né? Mas mesmo assim, eu ainda acho que eu consigo ter algumas sensações e algumas percepções. Nós, enquanto filhas, temos algumas percepções que os adultos que não foram. Apesar de achar e é uma coisa que eu sempre comento, tem algumas pessoas, eu nem preciso citar, que algumas tias que só não tiveram a oportunidade de serem filhas, né? Vocês não acham? Sim. Algumas tias só não tiveram essa oportunidade, porque o coração, o entendimento, o aprendizado, o sentimento, a dedicação, elas têm. Então, eu acho que basicamente é isso, assim. Eu sempre... É lógico que a gente preza muito pela legislação e pelas regras, eu acho super importante. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar cada vez mais para que as regras sejam aplicadas, mas eu acho que o Bethel é especialmente sentimento e amor. E até esse ponto eu acho muito interessante da questão dessa experiência de ser filha e que nem ter mais tempo de conselho, que até eu queria, uma pergunta que realmente surgiu é se tu acha que por ter sido filha acabou sendo um pouquinho mais fácil, entre aspas, em tentar elaborar estratégias para gerar mais integração entre o Estado? Porque isso é uma coisa que a gente sempre fica pensando, será que ser filha acaba impactando mais nas nossas escolhas, em projetos que a gente acaba elaborando, né? Eu acho que pode ser, Ana, mas assim, também tem que pensar o seguinte, os conselhos precisam estar com os braços abertos para receberem as filhas. É lógico que quem é pai e mãe tem uma experiência que é diferente, tem uma outra visão de vida, são pessoas com mais bagagem, né? Eu acho super admirável. É um outro tipo de bagagem, né? E eu acho que e aí é super importante que a gente tenha esse pensamento, assim, de que os conselhos precisam estar de braços abertos para entenderem a transição das filhas ativas e da importância que elas podem ter para os betéis. Como eu falei para vocês, eu não acho que eu seja importante para alguma coisa, mas eu acho que as filhas dão uma visão e são o futuro. Eu vejo vocês, enquanto filhas do Grande Bethel, como o futuro da nossa instituição. E por isso que eu estou tão feliz de poder tentar convidar, incentivar, quem sou eu também, mas que mais meninas tenham essa oportunidade. E aí eu acho legal até compartilhar com vocês que a vinda do Bethel jurisdicional e agora Grande Bethel, ela só aconteceu no ano de 2015. O Bethel jurisdicional ele foi fundado no dia em que eu fui empossada como guardiã jurisdicional, no mesmo dia. Acho até simbólico, assim, sabe? Porque aí ali sim as filhas, o Conselho Guardião Jurisdicional e o Grande Conselho também, eles são mais voltados para a assistência dos adultos também, né? Para que eles saibam administrar os seus betéis. Mas o Grande Bethel, e na época o Bethel jurisdicional, vem como uma representatividade das filhas, sabe? Acho tão simbólico quando vocês falam nos postos e deveres das nossas reuniões do GB que eu represento a honorável rainha, as honoráveis rainhas, eu represento, sabe? É tão importante que as meninas se sintam assistidas e representadas por iguais, né? Não são adultos, são filhas como elas. Então, eu acho que quando do surgimento aí do Bethel jurisdicional e depois do GB, aí sim que a coisa que foi super importante, assim, a coisa se tornou mais poderosa. E na época, é legal contar, algumas membros de maioridade, eu não vou citar para não incorrer em erro, mas na época algumas membros de maioridade foram muito, muito importantes para a vinda do Bethel jurisdicional, para a fundação, para a organização. E eu acho que, assim como o Grande Conselho, enfim, o Grande Bethel, ele é eu sou muito fã.
Ele é uma instituição que representa, que orienta. E a gente veio... Eu digo a gente, eu me sinto muito parte do Betel Jurisdicional e do GB. E a gente veio para ajudar mesmo. Assim. Eu acho que hoje, com essa... Já vai fazer, então, 10 anos desde a instituição do BJ e agora GB. Eu acho que desde então a gente só teve a acrescentar aí aos BTs de Santa Catarina. E sobre a questão do fazer parte, eu acho que todo mundo concorda que tu faz sim, não tem... Eu ia dizer isso É a nossa agorinha. eterna membro do comitê, tu não pode pensar em mudar, entendeu? Pra nós, tu sempre vai estar ali, a gente sempre brinca, né? Tá com alguma dúvida de digitalística? Carol. Tá com dúvida em tal coisa? Carol. Sempre tem que ter a Carol junto. Imagina, meninas, mas se tem uma coisa que agora... no cargo que eu exerço atualmente, tanto no comitê quanto no grande conselho, se tem uma coisa que a gente tem conversado bastante, assim, é que parece que quanto mais a gente se dedica e mais a gente estuda, mais coisas a gente aprende, sabe? Assim, nunca é suficiente, a gente está sempre tentando melhorar. Enfim, acho que ninguém sabe tudo e ninguém nunca vai saber. E aí é que tá a graça da coisa, eu acho, né? Então, eu queria saber mais ou menos se você tem planos e expectativas para o futuro das Filhas de Jó aqui em Santa Catarina. Os melhores. Eu acho que a nossa organização em Santa Catarina ela tende a crescer. Como eu exerci no último ano a grande secretaria, né, no grande conselho, está bem latente para mim que nós temos 751 filhas ativas em Santa Catarina. A gente concluiu 2023 com esse número. É um número bastante expressivo. E eu acho que o objetivo é que a gente sempre busque aumentar, desenvolver, melhorar, fortalecer, florescer, uma palavra que eu aprendi com a tia Jordana, que é florescer essas filhas, torná-las pessoas melhores para o mundo, assim, porque eu acho que é isso que a nossa ordem faz, assim, é tornar... endossar, fortalecer mesmo valores super importantes, espirituais, morais, éticos, enfim. Eu sempre digo que estar no Betel é um ensaio para a vida, sabe? É uma oportunidade que é dada a meninas de 10 a 20 anos, e aí no GB até os 25, de ensaiar para coisas que a vida real vai trazer. Então, eu acho que é uma oportunidade única. Eu acho que os jovens, eles são o futuro do mundo, do nosso universo, das coisas. Enfim, para mim é difícil falar. Eu sou muito entusiasmada nisso e acredito. E é por isso que eu tô aqui. Até com esse gancho, né, tipo, da parte do tornar pessoas melhores, né, que é o principal objetivo, né, o futuro. O que tu acha que são os valores e as lições que as filhas de Jó acabaram te trazendo para a tua vida pessoal e também profissional, né? Meninas, eu acho que os ganhos, eles são, assim, imensuráveis. Eu acho que, assim, é lógico que o Betel tem a sua estrutura administrativa e treina as meninas, e secretaria, e tesouraria, e, enfim, condução, gestão, né? Mas também prepara no sentido de ser um local de acolhimento, de entender de ser empático com as outras pessoas, de compreender o sentimento do outro. E, para mim, né, pessoalmente, eu acho que o grande diferencial, e foram inúmeros, assim, eu não teria como dizer, mas tem um que eu acho o mais importante. E as amizades que eu desenvolvi enquanto filha. Eu acho que o vínculo que a gente acaba desenvolvendo são coisas... Eu não sei explicar. A gente sempre diz que o Betel é a nossa segunda família. E, cara, meu Deus, sabe? As grandes amigas que eu tenho na minha vida, me emociono em dizer isso para vocês, as grandes amigas que eu tenho na minha vida, elas foram feitas no Betel. E, por incrível que pareça, hoje, ainda, faço amigas. Então, sou muito feliz. A rede que existe ao meu redor, as pessoas... Hoje, gente, eu encontro mulheres mais velhas, sabe?
que são mais velhas, com todo respeito, pelo amor de Deus, que ontem eu ouvi, vocês sabem que ontem eu ouvi de uma pessoa que está aqui, nenhuma de vocês duas, mas está aqui, Tá bom. que eu dei uma informação que era da velharia. Acredita? Da velharia. Mais mulheres, mais experientes, então, que se tornam pessoas indispensáveis na vida. Eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa de muitos amigos. E até um tempo atrás eu fiz um comentário com a minha mãe, né? Muitos casamentos, batizados, nascimentos, sabe como são as coisas? Sim. E aí eu fiz um comentário com a mãe, mãe, eu acho que eu não quero mais amigos, eu não preciso mais. Eu já tenho o suficiente. Mas nunca é. Nunca é. E eu sou muito feliz. Eu acho que as amizades que a gente faz na vida, eu acho que as pessoas que a gente conquista ao longo da vida são a coisa mais importante que tem. Não tem nada mais importante. Não tem dinheiro, não tem status, não tem posição, não tem nada. Eu acho que as amizades que a gente faz, a família que a gente conquista, que não é a nossa família de sangue, eu acho... Mandar um beijo para minhas amigas. Todo mundo sabe quem é minha amiga. Mas tenho aí as minhas que são muito especiais. E todas são do Betel. Até com... Já nessa parte de amizade, de desenvolvimento, né? E principalmente em continuar fazendo amizade, mesmo com essa parte da geração mais nova, né? O que tu acha que é um dos principais aprendizados que daí tu realmente já aprendeu estando, por exemplo, no conselho já um pouco mais velha, sabe? Tipo, com as mais novas. Cara, eu acho que assim, a gente, como eu falo, cara, desculpa, mas eu acho que traz aquela refrescância de ser jovem, assim, sabe? Eu acho que vocês são, assim, entusiasmadas e eu aprendo, gente, diariamente com todas vocês. Aprendo no meu Betel de origem, aprendo nos Betéis que a gente tem a oportunidade de passar. Eu acho que os jovens têm muito a acrescentar, têm uma visão, às vezes, mais ingênua, mais despreparada, mas aí é que está. Não entendendo o despreparo como uma coisa ruim. Mas sabe quando não foi preparado? É espontâneo, é natural. Eu acho que a gente aprende muito com as filhas ativas, com os adultos também, né? Às vezes a como ser, a como não ser. Mas eu acho que das filhas é isso, assim, é esse frescor, essa ingenuidade, essa espontaneidade. É um aprendizado de amor genuíno, diário. É muito lindo. Bom, eu acho que é muito impactante, né, ter esse contato com as mais novas, né? E eu queria saber também o que acaba... Porque, querendo ou não, ver uma membro de maioridade, ver qualquer pessoa, não precisa nem ser membro de maioridade, a gente vê as tias, a gente admira tanto, né? E como é que é a sensação pra ti de, por exemplo, assim, ver as pessoas com tanta admiração, querendo, te usando como exemplo? O que tu sente com isso? Ai, meu Deus, sei lá. Eu me sinto lisonjeada, talvez, mas assim, não pensem que ninguém no mundo, ninguém é perfeito, sabe? Mas se teve uma coisa que o Betel me ensinou é que a gente só erra se a gente fizer. Então, eu acho que a gente tem que tentar, sabe? Então, é isso que eu aprendi. Eu acho que a gente precisa seguir tentando, seguir errando e seguir tentando acertar. Eu acho que é isso que o Betel me ensinou, assim, além de milhões de coisas, né, gente? E... acho que é isso. Bom, eu acho o principal, né, era a questão justamente de ver toda essa influência do que é ser filha de Jó, o que fez pra ti, né, e também a questão do jurisdicional, né, eu acho isso muito legal, porque, querendo ou não, acaba tendo impacto muito grande na gente, em qualquer filha de Jó, essa parte, né, do ver alguém te representando, se sentir ouvida, se sentir abraçada, acolhida, né? E eu acho que é um trabalho maravilhoso continuar adulto ainda. Pô, tantos anos de ordem, ainda assim tu te anima a ir, te anima a participar.
Eu acho que isso acaba sendo uma coisa muito importante, ver tantos adultos fazendo isso, sabe? A tia Jordana, que a gente está tendo bastante contato também agora, todo o amor, todo o trabalho, tudo é realmente, como você diz, foi uma escolha e uma escolha que a pessoa continua fazendo todo dia, sabe? É muito bonito de ver. E eu gostaria muito, assim, que as meninas, que as filhas se sentirem no coração. Eu acho que é importante que tu sinta no coração, assim. Se sentir no coração que é para se dedicar, se sentir no coração que é para participar, que é para colocar o meu nome lá para fazer alguma coisa, que é para me inscrever no GB. A gente se sentir no coração, venha porque não tem nada de ruim. São benefícios maravilhosos, assim. Mas tem que sentir no coração. É um amor, assim. É mesmo. Inclusive, a gente fica muito feliz em estar aqui participando do GB, né? E estar aqui contigo. Então, novamente, eu queria agradecer a tua presença aqui, agradecer todas as palavras, todos os incentivos que tu trouxe aqui pra gente hoje. Mas, infelizmente, nosso papo está chegando ao fim. E a gente queria realmente te agradecer novamente por estar participando desse projeto conosco. Que teu exemplo mostre que a cada passo dado, com coragem e dedicação, pode transformar e fortalecer as nossas vidas. É isso aí, meninas. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre digo, se a gente tocar o coração de uma, acho que já valeu, né? Então, muito obrigada. Sou muito fã do GB. Eu parabenizo os trabalhos que vocês desenvolvem, a dedicação. Eu acho que a gente tem desenvolvido um trabalho cada vez mais denso, mais coeso, mais completo. Então, muito feliz. E muito, muito, muito obrigada pelo convite. E eu acho que já que foi falado dessa questão, né, de tentar, de continuar tentando, Carol, o que tu acha que fica a principal dica que tu dá para as irmãs que desejam assumir posições de liderança, seja no trabalho, ordem ou então na escola? Meninas, é coragem, né? Eu acho que nesse caso é coragem. Mas a dica que eu dou é: utilizem os ensinamentos, né? Os valores que a gente aprende, assim. Eu acho que tentem colocar em prática, assim, os valores que o Bethel colocou na vida de cada uma de nós, assim. E colocar em prática, ter coragem, saber que, como eu falei, se o Bethel é um ensaio para a vida é mais dura às vezes, mas a gente está treinada. Vocês todas estão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é coragem, é aplicar os valores, é confiar no instinto. É ter coração, é colocar o coração nas coisas, assim. Eu acredito muito nisso. É ser correto, é seguir as regras sempre, mas especialmente colocar o coração. Então tá. Que palavras bonitas, tá? Realmente. Inspira o nosso coração. Por favor, vamos seguir. Né? O GB não é o final. Não. Tem muita É uma página. Né? Ser ativo é uma página, o GB é uma página, ser adulto do conselho é uma página. Nas Filhas de Jó tem tanta oportunidade que realmente não tem um ponto final. Sempre tem alguma coisa que tu pode fazer, alguma coisa diferente para experimentar, e não importa a idade, qual fase da vida tu tá. Realmente sempre tem alguma coisa. E sabe uma coisa que eu acho legal eu dizer? É que se tocou o coração e tu quis, a gente falou disso antes, se tu quis, então tu vai achar um jeitinho. Tu pode ter 1000 coisas, 2 trabalhos, uma faculdade, um estágio, uma vida louca. Todo mundo tem uma vida louca. Mas é só querer. Se quiser, vai achar um jeitinho. Se for importante para ti, não tem como. É só colocar, é só se organizar que dá para fazer muita coisa. Dá mesmo. Santa Catarina, fiquei com essa. Então, muito obrigada a todos pela participação aqui, ouvindo a gente nesse episódio. E até o próximo episódio do Jocast Santa Catarina. Beijinhos!